Então é isso. Bom dia, pessoal. Eu vou começar explicando para vocês que na semana passada a gente teve um problema na gravação porque a nuvem estava cheia, né? Ele tem um limite assim para gravação no Zoom. Então ele começou a gravar e daí parou. E eu não sabia. Então a gente acabou ficando sem a gravação do encontro passado, né? Agora, no encontro passado a gente, sobretudo, leu um caso clínico, né, do Winnicott que está ali, que é o do menino dos barbantes. Isso. Então, a todos os que estão aí, né, e inclusive os que estão assistindo a gravação desse de agora, bom, é só vocês lerem, então, as páginas anteriores do encontro que a gente falou desse do menino dos barbantes, até porque ali não teve, assim, tanta intervenção nossa, né, porque era a descrição de um caso clínico. Hoje sim, nós vamos fazer os comentários. Então, para todo mundo que for assistir a gravação agora dos comentários, eu vou sugerir o seguinte: primeiro leiam o caso dos barbantes, que a gente não conseguiu gravar, do menino dos barbantes, e depois assistam aqui os nossos comentários sobre ele. Tudo bem? Tu pode dizer a página do caso? É porque em cada livro está numa página diferente, mas eu acho que a página deve estar ali pela página 28, 29. Ah, É, encontrei, obrigada. É a que tem como cordão. tudo bem. É porque são edições diferentes, certo? Então, Certo. estou trabalhando aqui com a edição da Ubu. Daí da Ubu estava desse jeito. Enfim, vamos lá compartilhar logo a tela e começar. Hoje nós vamos ter outro caso clínico, depois justamente desses comentários sobre o caso clínico do menino do barbante, que parece para mim, ou do cordão, como vocês preferirem. Então, a gente começa aqui, pelo que eu vi, né, nesse comentário aqui. É isso? Então vamos lá. Tá aparecendo para vocês direitinho aqui o texto? Tá. Então tá bem. Então vamos lá. Então a gente vai comentar, né? Vocês lembram que a ideia era desse menino? O menino ele tinha então toda uma preocupação assim com barbantes. Ele começava a amarrar o barbante e tal. E o Winnicott ele, então sustenta a ideia de que o barbante ele servia como um objeto transicional, não é? No menino em relação à tentativa de elaboração da ausência da mãe. E como que ele com esse barbante ele buscava então ah, elaborar, né, essa ausência. Ah, Eduardo, oi. nesse caso aí de elaborar a ausência da mãe, chega próximo ao Fordar, se assemelha ao Fordar? Muito, muito, muito sim. Então, o Fordar justamente é um mecanismo do brincar, não é? Assim como essa tentativa do menino com o barbante também. A questão é que no Fordar parece que dá tudo certo. E a ideia é que quando ele começa a falar sobre esse caso do barbante, bom, a mãe, como era uma mãe deprimida, ela aparentemente não estava presente. Mas isso vai ficar claro aqui em como que, mesmo com o uso desse objeto tradicional, aparentemente as coisas não dão muito certo, né? Porque justamente tem uma dificuldade e uma transformação, né, nesse uso com o tempo. Então, como ele começava amarrando as coisas, assim como ele gostaria de amarrar a mãe, gostaria de deixar, então, aqueles que lhes são importantes ali por perto, aparentemente isso gera um certo problema, porque a mãe não poderia estar perto, né? Então, mas vocês vão entender bem agora com a nossa leitura. Então, continuo aqui. Comentário. O comentário a seguir parece apropriado. Comentário sobre o menino do barbante. 1. Barbantes podem ser vistos como uma extensão de todas as outras técnicas de comunicação. Olha que importante. De comunicação, não é? Uma coisa que liga a outra, que liga o sujeito ao objeto, certo? Então, o barbante ata, assim como ajuda a embalar objetos e a unir materiais desconectados. Nesse sentido, tem um significado simbólico para todo mundo.
O uso exagerado de barbantes pode facilmente indicar um senso de insegurança ou uma ideia de falta de comunicação, né, que é o que o menino sentia. Nesse caso específico, é possível detectar a anormalidade invadindo o uso que o menino faz do barbante. E é importante encontrar uma maneira de formular a mudança que poderia levar à perversão do uso. Ou seja, aquele barbante que antes ele amarrava as coisas, depois ele começa a se amarrar de ponta cabeça na árvore, a se amarrar de uma forma que parecia que ele tinha se enforcado. Ou seja, o próprio objeto transicional que significava uma comunicação, ele vai se transformando, assim como acontece nos nossos sonhos. Percebam bem que num sonho, muitas vezes, um objeto que aparentemente ele começa com uma, uma função específica, e que é uma função do dia a dia, vai se transformando. Não é? Então, tentem pensar nessas transformações do uso do barbante, assim como uma transformação que acontece numa figura onírica, tá bem? Então, vamos lá. Parece ser possível chegar a essa formulação, desde que se leve em conta o fato de que a função do barbante deixa de ser a comunicação, passando a ser a negação da separação, né? Então, enquanto era a comunicação, beleza, mas aí, em certo momento, ele percebe que passa a ser a negação da separação. Com a negação da separação, o barbante se torna uma coisa em si, ou seja, já não importa mais ligar as coisas, o próprio barbante é a coisa, não é? Enfim, esse objeto da negação. Continuando. Uma coisa com propriedades perigosas e que precisa ser dominada. Nesse caso, a mãe pareceu ser capaz de lidar com o uso que o menino fazia deles antes que fosse tarde demais, quando esse uso ainda continha esperança. Né? Então, quando era ligação, ou comunicação, era a esperança da volta da mãe, da união com a mãe, da comunicação com a mãe, certo? Agora, enfim, quando a esperança não está presente e o cordão representa a negação da separação, uma situação muito mais complexa tem início. Uma situação difícil de curar, por causa dos ganhos secundários oriundos das habilidades desenvolvidas sempre que um objeto precisa ser manuseado para ser dominado, né? Portanto, esse caso é especialmente interessante se permitir a observação do desenvolvimento de uma perversão. Por que ele está falando aqui de um desenvolvimento de uma perversão? Porque, bom, o barbante, que antes era usado como objeto transicional, passa a ser utilizado como objeto de fetiche. Entende? Então, ele tem uma importância fetichista para o menino que vê propriedades assim mágicas naquele barbante, naquele cordão, certo? Então, dois, né? Vamos seguir com a análise aí do Winnicott sobre o caso assim. Com base nesse material, também é possível ver o uso que pode ser feito dos pais. Quando podem ser utilizados, eles conseguem realizar o trabalho com grande economia, especialmente se levarmos em conta que nunca existirão psicoterapeutas suficientes para tratar todos aqueles que precisam de tratamento. Isso aqui, gente, é muito importante, porque veja só, sobretudo com a análise de crianças, mas também em outros campos do social, o Winnicott era muito partidário assim de você democratizar a psicanálise. Então, ele falava sobre psicanálise na rádio, ele falava para as mães, falava para as enfermeiras, porque ele entendia que você nunca ia ter um psicoterapeuta, um psicanalista em número suficiente para atender todas as pessoas que precisavam. Então, era importante que as pessoas tivessem uma educação né, que envolvesse esses conceitos psicanalíticos, a fim de ajudar um número maior de pessoas, certo? Então, alguns conceitos, como mãe suficientemente boa, né, eram conceitos assim instrumentais para as famílias, né? O que o Winnicott fez assim como uma missão para ele. Isso é importante. Continuando aqui. Vemos aqui uma família exemplar que enfrentava um momento difícil em razão do desemprego do pai,
que conseguiu assumir total responsabilidade por uma filha deficiente, apesar dos enormes obstáculos sociais e familiares decorrentes disso, e que resistiu a fases difíceis da depressão da mãe, incluindo um período de hospitalização, né? Então, que essa mãe era deprimida, né? Essa família deve ter uma força enorme, e foi partindo desse pressuposto que se decidiu convidar os pais a se encarregarem da terapia do próprio filho. Né? Olha que importante. A gente já viu isso em Freud, por exemplo? Viu, por exemplo, no caso do pequeno Hans, o Freud atende o pai do pequeno Hans, não é isso? Vamos lá. Desse modo, eles aprenderam muito sobre si mesmos, mas precisaram ser informados sobre o que estavam fazendo. Eles também desejavam que seu sucesso fosse reconhecido e que o processo como um todo fosse verbalizado. O fato de terem visto o menino passar por uma doença os deixou confiantes em sua capacidade de lidar com outras dificuldades que apareceram de tempos em tempos. Então, aqui é o fim do tempo, enfim, do escrito original, né? E a partir daí, então, ele vai acrescentar uma nota em 69, né? No ano de 1969. Então, vamos lá. Na década que se passou desde que esse relato foi escrito, pude ver que o menino não foi curado de sua doença. A conexão com a doença depressiva da mãe perdurou de modo que não se podia evitar que ele retornasse ao lar. Isso. Longe de casa, ele poderia ter recebido tratamento individual, mas em casa isso seria impraticável. Ao ficar em casa, ele manteve o padrão que já havia se estabelecido na época da primeira entrevista. Durante a adolescência, o rapaz desenvolveu novos vícios, sobretudo em drogas, e não pôde sair de casa para estudar. Todas as tentativas de afastá-lo da mãe fracassaram, já que ele sempre fugia e voltava para casa. Ele se tornou um adolescente medíocre que não fazia nada e aparentemente desperdiçava seu tempo e seu potencial intelectual. Como destacado anteriormente, ele tinha um QI de 108. A questão é a seguinte: um pesquisador que estivesse estudando esse caso na dependência química prestaria atenção na psicopatologia manifestada na área dos fenômenos transicionais? Ou seja, para ele, essa atenção à área dos fenômenos transicionais era fundamental para entender o caso desse menino. E o que ele está dizendo é: será que o psicanalista ia prestar atenção nisso, mesmo que estivesse acompanhando o menino individualmente, seja no consultório, né, seja no atendimento individual, então, qualquer, né? Então, gente, vocês verem que nessa segunda parte, né, nessa nota que ele acrescenta em 1969, ele já dá uma relativizada assim, na possibilidade dos pais, né, em acompanhar, né, em fazer, vamos dizer, a terapia, né, entre aspas, dessa criança. Mas, enfim, o que ele está querendo trazer aqui de importância é a ideia do objeto transicional como fundamental para a compreensão da fantasia desse menino, tá certo? Aqui, gente, eu peço a vocês, assim, entendam que a gente está num território muito diferente, né? Para aqueles que estão, por exemplo, no lacanismo, a gente tem que aqui ah, olhar como um outro mundo de sentidos, né? Mesmo quando eu falo em fantasia aqui, não é a mesma fantasia que o Lacan vai tratar, certo? Talvez se aproxime mais da fantasia no sentido da Melanie Klein, por exemplo, né? Porque o Winnicott ele tem muitas coincidências conceituais com a Melanie Klein e com vários outros autores também, né? Vários outros pós-freudianos que seguem aí essa mesma linha. Então, 3, material clínico, Eduardo, aspectos da fantasia. Pois não. é, então, eu estava numa apresentação de TCC ontem a respeito de jogos eletrônicos e eu observo muito isso, né? Porque hoje em dia
as crianças, adolescentes, parece que eles usam os jogos enquanto um fenômeno transicional, né? Para, tipo, lidar com ansiedades na família, para, tipo, extravasar alguma agressividade e tudo mais, né? E como que esses jogos acabam que pode se tornar esse objeto de fetiche, né? E várias outras coisas, como compras. Achei muito sensacional essa última parte, né? Dele falar, será que essas coisas de dependência as pessoas prestariam atenção no fenômeno transicional interligados a isso? E eu acho muito importante isso que você está dizendo, mas veja que daí tem uma nuance aí que é o seguinte, que você inclusive tocou, que é, bom, em um momento a gente pode pensar assim os jogos eletrônicos como objetos, como um fenômeno transicional, né? Então você está ali testando a vida, é um período de experiência, isso sim. Mas quando você tem o jogo eletrônico como um vício, aí a gente tem uma questão que é um pouco diferente. Porque veja só, embora exista uma riqueza enorme nos jogos eletrônicos e as pessoas assim saiam daquilo, agora saiam daquela fase, vá para uma outra fase e resolva outra coisa, o que a gente tem que pensar é que existem pessoas que jogam os jogos eletrônicos assim como uma simples tentativa de recompensa de prazer. Então, ele não precisaria mais daquele objeto transicional dos jogos eletrônicos para receber, ou seja, para explorar territórios que ele não conhecia, para ter segurança. Na verdade, ele já poderia ter segurança, mas ele continua no jogo eletrônico de uma forma assim, um pouco ligada ao vício, e que daí acaba sendo o jogo eletrônico um fenômeno só de puro gozo, percebe? Então, quando isso acontece, a Uma gente compulsão, uma repetição ali também, né, Eduardo? é uma repetição. Olhando assim, nesse gozo. Exato, exato. É claro que os jogos, a gente tem que pensar o seguinte, a questão dos jogos ela é muito complexa, porque os jogos hoje não é diferente dos jogos eletrônicos da minha época, né, que eram aquelas fasezinhas, você jogar. Hoje as pessoas jogam e elas têm contatos sociais, elas têm grupos de amigos, e elas têm coisas assim. Então isso torna o fenômeno muito mais complexo. Né? E se a gente pensa que aí, então, as pessoas estão em interações sociais, aí já nem é mais um fenômeno transicional. Na verdade, ela está ali realmente jogando, mas ela também está interagindo com outras pessoas e enfim, um contato social que essa pessoa tem através do jogo, através da internet. Né? A questão só é que se essa pessoa fica assim só num mecanismo de obtenção de gozo, né, ela não sai para outras coisas, não é? Ela não sai. E aí é importante que ela tente testar o mundo assim ah, com a maior riqueza possível, né? E aí a riqueza de um jogo ela é limitada, porque a riqueza de um jogo ela não permite que você transforme aquele objeto transicional em outro, porque toda a brincadeira está ali determinada pelo programador. Né? Então, o interessante dos jogos, por exemplo, você vai jogar na rua, você vai brincar na rua. Bom, aquele jogo vai envolver também outros jogos, por exemplo, você vai arrumar uma briga na rua, e aí essa briga vai precisar ser resolvida, e você vai ter que lidar com a questão de que a mãe está esperando para almoçar em casa, e tem uma série de questões. Bom, no jogo pode ser também, mas o que eu quero dizer é que talvez se perca alguma coisa da riqueza dos fenômenos transicionais quando o jogo deixe de ser apenas um jogo e ele passe a ser algo que você fica assim 12, 13 horas por dia jogando, entende? Eu acho que aí a gente já, enfim, tem um problema a mais. Mas eu até gostaria de ouvir também, eu vou passar aqui para o Isaías, depois, Luiz, eu queria que você talvez comentasse essa ideia aí. Fala, Isaías. Pensando nessa questão que a nossa colega colocou aí sobre os jogos, ora, né, a gente, lógico, está trabalhando aqui criança, adolescente, né? Que até falou aqui sobre droga, eu entrei há pouco tempo, mas não. Mas olha quantos adultos, né? Uhum. Quantos adultos, jovens adultos, estão aí nesse campo dos jogos que deixa a namorada, muitas vezes, está lá justamente numa masturbação no jogo e Isso. deixa a namorada, a esposa, a ver navios,
até mesmo atrapalhando o relacionamento frente a isso que você disse, de 12 horas, não sei quanto tempo ali. Isso lembra muito filmes americanos, do qual o quarto do jovem está todo bagunçado, está uma bagunça geral, e o cara está lá a 1.000 por hora nos jogos ali online, nos jogos na frente do computador ou na frente da televisão com jogos. Então, assim, não é só trazer essa questão do objeto transicional, mas sim abrange muito mais. Pode vincular alguma coisa de uma falta? Pode, aí eu estou falando um pouco de Lacan, lógico. Mas veja que não é só adolescente ou a criança, mas na vida adulta o quanto, sim, relaciona-se num grupo, cria-se uma comunidade, um gueto ali. Eles têm uma comunicação ali, mas ao mesmo tempo tá a esposa, tá os filhos ali, tá a namorada e não consegue conviver, se relacionar ali dentro de casa mesmo com as pessoas, seus pares ali dentro. Isso, mas é muito o que o Luiz Felipe falou, né? Que essa ideia de quando deixa de ser um objeto transicional e passa a ser realmente um objeto de fetiche. É justamente esse objeto da perversão daquilo que seria a transicionalidade que era possível no jogo. Né? Então, esse fetiche, bom, é porque daí o videogame ele tem assim características mágicas. E aí é interessante, né? Porque as pessoas enfim, estão realmente muito ligados. A gente ouve muito no consultório, tanto dos garotos que vão falar, e não só os garotos, como você tem razão, muitas vezes adultos, e principalmente dessas pessoas que se relacionam com esses jogadores, né? Então eu ouço muito assim das namoradas, das esposas e tal, puta merda, puta, eu chego em casa, meu marido tá lá jogando videogame. E fica imerso naquilo, o que dificulta, né, uma parte da interação social, o que, claro, que daí complica um pouco a situação. Mas, gente, eu vou sugerir aqui que a gente continue a leitura, porque hoje a gente tem bastante texto, e aí a gente volta, eventualmente, a esse tema aí. Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu aproveito o afeto. Tá. Eu vou Você ler ia de começar a novo. parte 3. Ah, então tá certo. Material clínico, aspectos da fantasia. Na parte final desse livro, explorarei algumas das ideias que me ocorrem enquanto realizo o trabalho clínico e quando aceito que a teoria que criei, em relação aos fenômenos transicionais, para meu próprio proveito, afeta o que vejo e escuto e também o que faço. Tá certo? Isso é muito importante para nós, porque a gente quer saber, tá, estamos entendendo esse negócio de fenômeno transicional, mas como é que isso ajuda na clínica? O que a gente faz com isso? Então, vamos lá. A seguir, detalharei parte do material clínico proveniente de uma paciente adulta, com o objetivo de mostrar como o senso de perda pode se tornar uma maneira de integrar a própria experiência de si mesmo. Olha, como o senso de perda pode se tornar uma maneira de integrar a própria experiência de si mesmo. Isso é muito importante, inclusive com as noções de realidade, tá certo? Como vocês vão ver aqui. O material é oriundo de uma sessão de análise da paciente e utilizei-o por acreditar que ele reúne diversos exemplos de grande variedade que caracteriza a ampla rede entre objetividade e subjetividade, tá bem? Então vamos lá. É um trecho um pouco longo, tá, gente? Então eu vou ler do jeito que ele escreveu aqui. Essa paciente, mãe de vários filhos e dotada de grande inteligência, da qual faz uso no trabalho, buscou o tratamento devido a uma sintomatologia ampla, em geral agrupada sob a palavra esquizoide. É possível que as pessoas que convivem com ela não reconheçam o quanto a paciente se sente adoecida e certamente ela costuma ser apreciada e valorizada. Essa sessão, em particular, começou tratando de um sonho, que poderia ser descrito como depressivo. O sonho apresentava um material transferencial direto e revelador, no qual o analista aparecia como uma mulher avarenta e dominadora. Então ele já faz uma análise da transferência, né, gente? Isso aí é um pouco típico aí das psicanálises assim, kleinianas e tudo mais. Vamos lá. Mas também o Winnicott faz isso. Né? Então, assim, ele vê, a paciente sonhou com um analista que parecia uma mulher avarenta e dominadora. A gente tá tendo um barulho aí?
para vocês também? Não sei. Pronto. Avarenta e dominadora, né? Então ele já pensa assim, então, bom, ele vai continuar a explicar. Isso abriu caminho para que a paciente demonstrasse seu anseio pela presença de um analista anterior, que era uma figura muito masculina para ela. Trata-se de um sonho e, como sonho, pode ser utilizado como material de interpretação. A paciente ficou feliz por estar sonhando mais. Ao mesmo tempo, ela identificava algumas melhoras em sua vida no mundo real. De tempos em tempos, ela é dominada pelo que podemos chamar de fantasia. Ela está viajando de trem e acontece um acidente. Como as crianças vão ficar sabendo o que aconteceu com ela? Como o analista vai ficar sabendo? Ela poderia gritar, mas sua mãe não iria escutá-la. A partir daí, a paciente começou a falar sobre sua experiência mais terrível, na qual deixou o gato por um tempinho e soube mais tarde que ele miou por muitas horas. Isso tudo é terrível demais, ela diz, né? E está ligado a todas as separações que ela viveu desde a infância. Separações que transcenderam sua capacidade de lidar e que, portanto, foram traumáticas e demandaram a organização de novas formas de defesa. Então, essa questão da separação, né, e da impossibilidade de se comunicar com o objeto é uma questão traumática e complicada, né, para essa paciente. Boa parte do material dessa análise diz respeito ao lado negativo dos relacionamentos, ou seja, ao fracasso gradual vivenciado pela criança quando os pais não estão disponíveis. A paciente é extremamente sensível a tudo no que se refere aos próprios filhos e atribui boa parte das dificuldades que enfrenta com o filho mais velho ao fato de tê-lo deixado por 3 dias para sair de férias com o marido assim que engravidou novamente, ou seja, quando a criança tinha quase 2 anos. Ela soube que o filho chorou por 4 horas sem parar e quando voltou para casa demorou muito tempo para conseguir reestabelecer a conexão com ele. Estávamos tratando do fato de que animais e crianças pequenas não podem ser informados do que está acontecendo. O gato não entendia. Não é possível explicar a um bebê com menos de 2 anos sobre um novo bebê que está a caminho, ainda que aos 20 meses, mais ou menos, torne-se cada vez mais possível explicar isso com palavras que ele consegue compreender. Quando não é possível fazê-la entender e a mãe sai para ter um novo filho, ela está morta do ponto de vista da criança. É isso que a morte significa. É uma questão de dias, horas ou minutos. Antes que o limite chegue, a mãe ainda está viva. Depois que esse limite é ultrapassado, ela está morta. Entre uma coisa e outra, existe um precioso momento de raiva, que é rapidamente perdido, ou talvez nunca chegue a ser vivenciado, mas que é sempre potencial e traz consigo o medo da violência. A partir daqui, chegamos a 2 extremos muito diferentes. A morte da mãe, quando ela está presente, e sua morte, quando ela não é capaz de reaparecer, e, portanto, de voltar à vida. Isso se relaciona com o tempo que antecede o momento em que a criança passa a ter capacidade de dar vida às pessoas na realidade psíquica interior, longe da segurança de poder ver, sentir e cheirar. Pode-se dizer que a infância dessa paciente foi um grande exercício justamente nessa área. Ela foi evacuada por causa da guerra quando tinha cerca de 11 anos. Esqueceu-se por completo da infância e dos pais, mas, ao mesmo tempo, se reservou o direito de não chamar aqueles que cuidam de tio e tia, como era o costume na época. Na verdade, ela nunca os chamou de nada ao longo de todos aqueles anos, o que era um modo negativo de se lembrar do pai e da mãe. Supomos que o padrão por trás disso tudo se estabeleceu ainda na primeira infância. A partir daí, minha paciente chegou à noção que novamente recai na transferência.
de que a única coisa real é a lacuna, ou seja, a morte, a falta ou a amnésia. Ao longo da sessão, ela teve uma amnésia específica, e isso incomodou, revelando que o mais importante que ela estava tentando me comunicar era a presença de um apagamento, e que esse vazio poderia ser o único fato, a única coisa real. A amnésia é real, ao passo aquilo que foi esquecido perdeu a realidade. Gente, eu não sei se vocês estão seguindo a linha aqui dessa análise dele, mas é uma coisa muito interessante. A única coisa real para essa paciente é a falta. Mas, ao mesmo tempo, isso aparece como uma coisa extremamente angustiante. Tanto quando ela deixa o gatinho dela e ela sabe que esse gatinho ficou miando. O que ela faz com esse gatinho? Ela se identifica com o gatinho. Quando ela sai para uma viagem com o marido por 3 dias e ela sabe que o filho chorou por 4 horas, ora, ela se identifica com esse filho, porque ela entende a angústia da falta, mas ela não entende a presença. Aquilo que está ali presente para ela tem sempre um senso de irrealidade, sabe? Porque o período, a realidade, ela só ganha consistência se você passa por um período transicional. Como essa paciente teve uma questão durante a guerra, que ela foi afastada, que ela foi evacuada, né, por conta da guerra por 11 anos, então ela precisou ficar longe dos pais, e isso foi extremamente traumático, de modo que ela não consegue dar realidade para as coisas que ela vivencia, e só para as coisas que foram esquecidas, para as coisas que foram deixadas. Isso sim tem realidade, mas a realidade da angústia, tá certo? Então vamos lá. Aliado a isso, a paciente se lembrou de que havia uma manta no consultório na qual ela se enrolou em certa ocasião. Quando passou por um episódio regressivo durante uma sessão analítica, né? Então, não sei se vocês têm cobertores aí nos consultórios de vocês. Eu tenho até um cobertor no consultório. Eu acho interessante você ter essas coisas assim no consultório, sabe? E justamente porque essa paciente estava usando durante um episódio regressivo, né? Ela estava vivendo uma questão infantil, e assim ela preferiu se enrolar nessa manta. Se não tem o cobertor, muitas vezes usa a almofada. Muitas vezes o paciente pega a almofada que tem ali, abraça aquela Demais, almofada, parece que tem alguma demais. coisa ali que mostra para gente. Eu acho muito interessante e muito útil, assim, sabe? É um pouco dessa ideia do objeto transicional. Então, assim, aos que estão já na clínica, ou ainda os que querem, que vão começar, né? Eu acho interessante você ter esse tipo de objeto, né? Tanto a almofada quanto o cobertor. Assim, o cobertor, na nossa realidade, principalmente no Brasil, né? Que também é um país quente, né? E tudo mais, né, talvez não seja assim tão popular, justamente quanto a almofada. Mas é muito fácil você ver, às vezes, o quanto que o paciente, quando está entrando num estado regressivo, se abraça a almofada. E às vezes se abraça a almofada e deita no sofá, numa posição fetal, e chora, entende? Então, é uma coisa muito interessante que acontece na clínica, né? Eu presenciei isso várias vezes já na minha, assim. Eu acho que vale a Tem pena. um paciente que pega a caneta e fica fazendo isso, ó. Ela entra e vai pegar, a primeira coisa que ela faz aí na minha mesa é pegar a mesma caneta. Ou a bolsa também, né? Pega a bolsa dela ali e fica abre e fecha aquela boca até tive o ato Olha falho só. sucedido aqui. Mas o Abre seu e ato fecha, abre falho e fecha. foi muito importante, porque veja só, esse ato falho do abre e fecha a boca também traduz muito essa ideia da resistência que ela está tendo ali, né? Veja como é importante o inconsciente do próprio analista para a interpretação do que está acontecendo na sessão, né? Isso é muito legal. Então, vamos lá. E da caneta também é a mesma coisa, né? Do aparece e desaparece, né? Enfim. Fora que também tem. Ela abre e fecha a caneta, abre e fecha a caneta, abre e fecha a caneta. É isso que ela faz. Isso. É muito bacana a gente interpretar essas coisas, né? É claro que tem algumas questões que às vezes a gente fala, pô, mas não vou interpretar, mas às vezes a gente pode, inclusive, passar a interpretação para o paciente, né? A gente pode só usar como material clínico, mas às vezes a gente pode falar, poxa, essa questão que você está aí abrindo e fechando, isso aí, será que
Tem alguma coisa a ver com o receio que você tem de que eu saiba alguma coisa? Você pode... Sabe, eu tive uma paciente muito interessante ontem que me falou assim: ah, você não sabe nada porque tem um monte de coisa que quando eu estou te falando, tem outras que eu fico pensando aqui e eu não te falo. Eu achei muito legal ela falar isso, porque ela mesma tendo a consciência de que a, a- tinha um monte de coisa que talvez ela quisesse me falar, mas ela se segurasse. Aí, em um momento da sessão, ela falou assim: agora eu não sei o que falar. Aí eu disse para ela: bom, eu acho que você podia me falar aquelas coisas que você não queria me falar na hora que você me falou isso. Daí foi engraçado, ela fala Isaías. Eu tinha uma paciente, que inclusive era religiosa na época, religiosa no sentido de freira mesmo, tá? Que depois deixou a congregação, depois de algum tempo de transição aí, e ela, com algum tempo, ela começou a passar a mão na parede. Ela passava a mão na parede, que era um pouco áspera, tinha um papel ali, né, um papel de parede, ela passava a mão. Mas ela não ficava passando só a mão na parede, de repente ela passava a mão na almofada, que também na poltrona, que também era áspera. Até eu Uhum, chegar um momento e questioná-la, né? Qual era o motivo de tanto ela passar a mão, seja na parede ou na almofada, e ela cai numa profunda regressão, chorando, num movimento de posição fetal, que ela cai, começa a chorar, desaba a chorar, porque ela se dá conta que tudo aquilo é porque a mãe dela havia falecido e ela não conseguiu tocar na mãe dela porque faleceu de Covid e ela não conseguiu tocar na mãe dela. E aí uhum, entrou em análise, porque antes era uma resistência dela, né? Olha, era uma luta, era um gasto de libido ali, de energia ali. E, enfim, com essa situação, ela se deu conta e uhum. começa a chorar. E ali começa todo o processo a partir disso. Antes era resistência total. Ah, que maravilha, muito, muito bonito esse caso, achei muito interessante, né? E veja como, na verdade, esses artifícios que a gente tem, de às vezes a gente questionar, né, por que que alguma coisa está acontecendo, às vezes tentar uma interpretação, como às vezes isso consegue trazer elementos novos. Eu tenho uma almofada lá, sabe aquelas almofadas que tem meio que uns, não é bem uns pompons assim, mas é uns negocinhos que são uns fiozinhos que saem dos cantos da almofada? Bom, esses fiozinhos, coitada dessa almofada, né? Porque não tem um paciente que chega lá que não começa a mexer, tem uma que faz trança no fiozinho, como se fosse o cabelo, assim, aquele cabelinho da boneca e tal, e fica fazendo. Teve uma que ia levando a mofada da clínica. Levou, Foi analisado isso, né? Lógico. Aí a gente interpreta. Mas é muito interessante como é que eles usam, né, essas coisas que tem em volta. Então, eu acho que é bacana que a clínica tenha, assim, ó, o consultório, né, tenha, assim, algum elemento para que essas coisas possam acontecer, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui da parte da manta, né? Então, aliado a isso, a paciente se lembrou de que havia uma manta no consultório na qual ela se enrolou em certa ocasião, quando passou por um episódio regressivo durante uma sessão analítica. Nesse momento, ela não vai pegar a manta nem usá-la. O fato de a manta não estar lá, já que ela não vai buscá-la, a torna mais real do que a manta que o analista poderia buscar. Olha que importante isso, gente. Então, assim, ela tem uma manta que ela podia falar assim: você podia pegar a manta para mim? Não é? Mas não, o real para ela é aquela manta que não vai estar lá, porque ela não vai buscar. Né? Então, conforme ele certamente pensou em fazer. Ou seja, no caso, o analista é ele, então ele sabe que ele pensou em buscar a manta para o paciente. Com base nessas considerações, a paciente confronta a irrealidade da manta em seu significado simbólico. Daí em diante, ela chegou à ideia dos símbolos. Seu analista mais recente sempre será mais importante para mim do que o meu analista atual. Né? Ele está citando aqui ela. Acrescentando que você pode me deixar melhor, mas gosto mais dele. Isso será verdade quando eu o tiver esquecido completamente. O negativo dele é mais real que o seu positivo.
Talvez essas não sejam exatamente as palavras que ela usou, né? Mas era o que ela me dizia com clareza, a sua maneira. E era o que ela precisava que eu entendesse. Né? Que era o quê? Aquele que não está lá sempre é mais importante do que aquele que está, porque tem mais realidade. Então, o tema da nostalgia ganha destaque. Ele pertence ao domínio precário que a pessoa tem sobre a representação interna de um objeto perdido. Esse tema reaparece no relatório clínico apresentado na página 68. Em seguida, a paciente falou sobre sua imaginação e os limites daquilo que ela acreditava ser real. Começou dizendo: eu não acredito que havia um anjo sobre a minha cama. Por outro lado, eu tinha uma águia acorrentada ao meu pulso. Isso certamente lhe parecia real, com destaque para as palavras acorrentada ao meu pulso. Ela também tinha um cavalo branco que era tão real quanto possível e cavalgava com ele para todo lugar, o amarrava nas árvores, esse tipo de coisa. Ela gostaria de ter um cavalo branco agora para poder lidar com a realidade da experiência com esse animal e torná-la real de outra maneira. À medida que a paciente falava, eu pensava em como seria fácil rotular essas ideias como alucinatórias, a não ser pela sua idade na época em que teve ou pelas experiências incomuns pelas quais passou em relação à perda repetida dos pais, que por sua vez eram bons. A paciente exclamou: acho que quero algo que nunca vai embora. Olha que interessante. Ela chega no momento e fala: eu acho que eu quero algo que nunca vai embora. Formulamos isso dizendo que a coisa verdadeira não está lá. A corrente representa a negação da ausência da águia, que é o elemento positivo. Então, ele está falando aqui entre elementos positivos e negativos. Os elementos negativos são aqueles que não estão lá. E se não estão lá, para ela, eles são aqueles que aparecem, em termos de fantasia, como mais palpáveis. Então, o pai que não está lá, a mãe que não está lá, isso para ela isso para ela pega muito. Isso para ela soa como mais verdadeiro. Porque aquilo que está lá, ela soa como uma coisa. Eu não sei se vocês já tiveram assim pacientes, ou mesmo uma sensação na cabeça de vocês de que as coisas todas eram muito irreais, de que você estava vivendo como uma nuvem. Né? Eu estou vivendo uma coisa meio nebulosa. Eu não sei dizer se isso que eu estou vivendo é um sonho ou é uma realidade. Né? Então, muitas vezes isso acontece. E aí é importante porque isso é um pedido do paciente para que você consiga dar realidade para as coisas, para que você consiga dar realidade para aquilo que ele está pensando, sabe? É difícil você viver nesse nebuloso, né? Esse nebuloso que muitas vezes acompanha quadros depressivos, esse nebuloso que acompanha vários quadros clínicos, né? Então, mas que tem uma sensação assim meio onírica. Será que eu estou aqui mesmo no teu consultório? Será que eu estou sonhando? Isso acontece muito em análise, né? Então, é interessante a gente ter em mente essa ideia da importância do negativo, né? Então, outros autores vão surgir com questões muito importantes sobre isso, e nesse texto em particular, eu diria que o André Green, né, que é um autor contemporâneo, ele traz muitos elementos importantes sobre essa questão do negativo e também sobre essa questão da mãe morta, né? A questão dessa mãe que não está. Né? E a importância disso, mas a importância, inclusive, para você entender a psicopatologia. Vamos lá. Então, a partir de então, passamos a tratar dos símbolos que se desvanecem. A paciente afirmou que teve algum sucesso em tornar seus símbolos reais por um longo período, apesar das separações. Nesse momento, nós dois chegamos ao mesmo tempo a uma conclusão que seu intelecto refinado havia sido explorado, mas o custo fora alto. Ela começou a ler muito cedo e leu bastante. Pensou desde muito nova e sempre utilizou a inteligência para manter as coisas funcionando, e apreciava isso. Mas ficou aliviada, eu pensei, quando disse que, com o uso do intelecto, há sempre o medo de um defeito mental. Em seguida, ela rapidamente passou a falar sobre seu interesse por crianças autistas e sua relação íntima com um caso de esquizofrenia de um amigo,
uma doença que ilustra bem a ideia de defeito mental, apesar de um intelecto bom. Ela se sentia extremamente culpada por ter orgulho de seu bom intelecto, que sempre fora uma de suas características óbvias. Para ela, era difícil admitir que talvez seu amigo tivesse um bom potencial intelectual, embora fosse necessário dizer que, naquele caso, ele havia recaído no inverso disso, ou seja, no retardamento causado por doença mental. Agora, gente, a gente vai falar numa parte aqui sobre a separação, mas eu gostaria de falar para vocês um caso clínico, assim, que eu acho muito interessante. Uma paciente que eu tinha, aliás, enfim, é uma paciente que é transexual, né, com 20 e poucos anos e tudo, e ela chega para mim, assim, com um diagnóstico, assim, meio complicado e de repente ela vem falando justamente isso, que ela sente a irrealidade das coisas, ela não consegue estar lá como se ela estivesse lá no consultório mesmo, porque no fundo ela sabia e ela tinha um conteúdo que eu pensava, não, isso é um delírio. Ela falava assim para mim, não, eu não moro aqui, eu não moro nesse mundo, esse aqui é um mundo criado por uma experiência que eu estou fazendo no meu mundo verdadeiro. Esse meu mundo verdadeiro seria um mundo enfim, em que as coisas todas seriam o inverso daqui. Então, ela diz que mora numa árvore de 1 quilômetro de altura, e aí ela fala uma série de elementos desse mundo. Nesse mundo as pessoas não têm gênero, né? Os cruzamentos, cada pessoa é de uma espécie diferente. E ela traz uma série de questões que remetem, inclusive, à questão da transexualidade. Mas, enfim, é um mundo. E aí, então, eu começo a perceber que ela tem uma dificuldade enorme de dar realidade para esse mundo aqui, enquanto ela sentia esse mundo do delírio, vamos dizer assim, como um mundo extremamente real. E aí todo o sofrimento dela, e o meu também, porque enquanto terapeuta, a ideia era o seguinte, ela queria voltar para esse mundo. Só que voltar para esse mundo significava que ela precisava se matar. Olha que problema. Porque ela, se matando, ela voltaria para o mundo que era o mundo que era real. Esse mundo aqui era um mundo falso e que as coisas todas aconteciam do avesso. Inclusive, era uma experiência que ela estava fazendo lá naquele mundo, né, junto num laboratório, não sei o quê, que a mente dela veio para cá, né, e encarnou num corpo qualquer aqui. Né? Então, a problemática toda é que tudo isso aqui era falso. Era aqui um jogo de videogame. E o que era real era lá. Não é? Então, a dificuldade enorme que eu tinha era, em primeiro lugar, falar assim, não, em primeiro lugar, eu precisava tentar entrar nesse jogo e fazer com que esse mundo daqui ganhasse alguma consistência. Então, eu começava a fazer algumas coisas assim com ela. Eu falava, olha, vamos fazer o seguinte, mesmo sendo falso, eu queria que você agora fechasse os olhos. Feche os olhos. Me diz o que tem aqui no consultório. Ela sabia, porque ela tem uns sintomas obsessivos, então ela sabia me explicar, assim, detalhe por detalhe, coisas assim que eu não sabia, né? Por exemplo, ela falou assim, inclusive tem uma xícara de café que está deitada, que está caída ali no negócio do café, inclusive tem uma mancha de não sei o que, não sei aonde, enfim. Mas ela ia dando, assim, uma série de detalhes sobre esse mundo. No momento que isso começa a virar uma brincadeira, né? De que, como você então é boa em fazer isso. Então vamos eu quero que você feche os olhos e tente me descrever como que foi no ônibus da tua casa até aqui. E ela conseguiu me descrever perfeitamente. Apesar de conseguir se lembrar de todas essas coisas, e aí eu falava então para que ela me falasse das coisas desse mundo dela. E aí no mundo dela, que era um mundo real mesmo, que era um mundo mais palpável, ela começava a me descrever e logo ela não lembrava das coisas como eram lá. Né, como que tinha sido então a infância dela e tal, e ela ia lembrando aos poucos. Mas nesse processo de reconstrução do mundo dela lá e no processo de construção do mundo dela aqui, ela foi me dando uma entrada para esse mundo dela, que era o mundo real. Então, enquanto ela falava assim, olha, isso tudo aqui que vocês estão vivendo, né, é só uma viagem da minha cabeça, você na verdade não existe. Mas em algum momento eu passei a existir como um jogador do jogo dela. E aí ela me dá, então, uma abertura para explorar com ela, através do jogo, esse mundo dela.
não é? Esse mundo dela. Então, esse mundo dela era um mundo muito rico, muito cheio de coisas. E nesse mundo, esse mundo tinha consistência. Mas percebam, assim como nesse caso aqui, era o mundo do negativo, era o mundo no qual ela não estava. Entende? Então, a negatividade, às vezes, é aquilo que tem uma consistência maior. É sempre aquilo que não está lá. Não é? Ou, às vezes, o parceiro, saindo desse caso totalmente, mas pensando, bom, o parceiro perfeito é aquele que eu não tenho, sempre. Não é? O parceiro interessante, o bacana é aquele que não vai. Entende? Então, assim, a gente tem que entender a importância da negatividade e a realidade que essa negatividade, às vezes, tem em relação às coisas que estão ali positivamente na frente dessa pessoa. Né? E aí o bacana é talvez saber jogar com isso. Né? Mas, enfim, vamos continuar deixando o Winnicott falar aqui. Mas, enfim, gente, quando trai o caso assim, clínico, eu acho bacana que a gente dá uma ilustrada, né? Acho assim. Eu parei aqui onde eu marquei? Não sei. Ela descreveu várias técnicas para lidar com a separação. Ah, isso mesmo. Por exemplo, fazer uma aranha de papel e arrancar uma perna para cada dia que a sua mãe estivesse longe. Além disso, os clarões, como chamava, quando ela repentinamente passava a ver, digamos, seu cachorro Toby, um brinquedo, ali está Toby. No álbum de família, há uma foto dela com Toby, um brinquedo do qual havia se esquecido, a não ser pelos clarões. Isso levou a um incidente terrível, em que sua mãe havia dito: "Mas nós ouvimos você chorando o tempo todo que estivemos longe." Eles estavam a mais de 6 quilômetros de distância. Ela tinha apenas 2 anos, então pensou: será que minha mãe me contou uma mentira? Ela não conseguiu lidar com isso na época e tentou negar o que sabia ser verdade, que sua mãe havia realmente mentido. Era difícil ver a mãe dessa maneira, já que todo mundo dizia: sua mãe é tão maravilhosa. Veja só, nesse ponto, então o que acontece? A mãe falava: ah, não, a gente te ouviu chorando no fundo, a gente estava lá junto com você. Mas ela falou: não, isso é conversa fiada. Só que o problema é que isso não podia ser conversa fiada, porque se fosse conversa fiada era desesperador. Então ela cria uma coisa meio complicada na cabeça dela. Não é? É como se ela soubesse de uma coisa, mas ela não poderia saber que a mãe era uma mentirosa, né, nesse caso. Então, a partir de então, pareceu-nos possível chegar a uma ideia bastante nova do meu ponto de vista. Diante de nós havia a foto de uma criança que tinha objetos transicionais. Além disso, os fenômenos transicionais eram evidentes, e todos eles simbolizavam algo, e eram reais para a criança. Porém, gradativamente, ou talvez frequentemente por algum tempo, ela foi obrigada a duvidar da realidade daquilo que eles simbolizavam. Olha só, ela foi obrigada a duvidar da realidade daquilo que eles simbolizavam, assim como ela teve que duvidar da mãe que a ouvia, né, mesmo tendo ido embora. Isso quer dizer que, se eles representassem a devoção e a confiabilidade da mãe, continuariam sendo reais em si mesmos, mas simbolizavam algo que não era real. A devoção e a confiabilidade da mãe eram irreais. Percebe? Então, quando a criança percebe a mãe como não confiável, o mundo não é confiável para uma criança pequena, tá certo? Então, por isso que a gente fala da importância dessa mãe, desse pai, desse analista, que consigam transmitir ao sujeito justamente a realidade das coisas, não é? Então, a gente não tem que inventar a conversinha fiada para o analisando, a gente não tem que mentir, a gente tem que falar justamente a verdade, não é? Para aqueles que estudaram também a doutor, né? Essa ideia de você falar a verdade para as crianças, o tanto que isso é importante. Né? Porque você precisa ser confiável. Os pais precisam ser confiáveis. Senão o senso de realidade do sujeito fica comprometido. Isso parecia se aproximar do tipo de coisa que assombrou a vida toda, como perder animais ou perder os próprios filhos, de modo que ela formulou a frase: tudo que eu tenho é o que eu não tenho. Olha que beleza. Tudo que eu tenho é o que eu não tenho. Por quê? Porque, bom, as coisas irreais são as que são reais.
Resta aqui uma tentativa desesperada de transformar o negativo em uma última defesa contra o fim de todas essas coisas. O negativo é o único positivo. Quando chegou a esse ponto, ela perguntou ao analista: o que você vai fazer a respeito disso? Eu estava em silêncio e a ela disse: ah, entendi. Pensei que talvez ela estivesse ressentida com minha completa inação. Então respondi: estou em silêncio porque não sei o que dizer. Rapidamente, a paciente disse que estava tudo bem. Ela ficou contente com o silêncio. Na verdade, preferia que eu não tivesse dito nada. Se eu fosse um analista silencioso, talvez tivesse me juntado ao seu antigo analista, em busca do qual ela sabe que sempre estará. Estará sempre esperando pelo retorno dele para dizer muito bem, ou algo do tipo, e ainda estará esperando muito tempo depois de ter esquecido de sua aparência. Fiquei pensando sobre o que ela queria dizer com aquilo. Quando ele tiver afundado no poço geral da subjetividade, amalgamado com o que ela pensava ter encontrado quando ainda tinha mãe, e antes de perceber as falhas da mãe, ou seja, as ausências dela. Né? Então, no fundo, o que essa paciente estava buscando, ela estava buscando o tempo em que ela ainda tinha mãe, e que essa mãe ainda era confiável. Né? Então, gente, vamos ler a conclusão aqui, que eu acho que já estamos chegando no final, mas é muito interessante. Durante essa sessão... eu só queria fazer um comentário. Você veja que aqui ele fala... ela diz, bom, o que eu faço, né, a respeito disso? E aí ele fala, estou em silêncio porque não sei o que dizer. Daí ele fala assim, talvez eu devesse ter ficado quieto e tal, ela ia preferir que eu ficasse quieto. Mas ela ia preferir que ele tivesse ficado quieto, porque ela ia preferir que ele fosse aquela coisa ausente que ela mantinha como realidade. O que ele faz quando diz que eu estou em silêncio porque não sei o que dizer, é justamente surgir como alguém real e confiável. Percebe? Então, às vezes, é importante você não ficar em silêncio. Eu não sei se vocês entenderam de outra forma, mas para mim, mesmo que ele faça aqui uma brincadeira, no final das contas, o que me aparece é que essa intervenção dele ela tem uma importância justamente para dizer, tá, diferentemente do outro analista, que é aquele que não está, e por isso você prefere, eu sou aquele que está, mesmo que te dê respostas que são insuficientes, insatisfatórias, que não respondam a sua demanda, né? Mas eu estou aqui, né? Eu acho isso importante. Responder à demanda da paciente, justamente, talvez, nesse caso, fosse ficar em silêncio, assim como o analista anterior, que não voltaria mais. Né? Então, conclusão. Durante essa sessão, percorremos todo o campo entre a subjetividade e a objetividade, e encerramos com uma espécie de jogo. A paciente iria fazer uma viagem de trem até sua casa de veraneio e me disse, acho que você deveria vir comigo, ou talvez até a metade do caminho. Ela estava falando sobre como é importante para ela o fato de que está me deixando. Era apenas por uma semana, mas esse era o ensaio antes das férias de verão. Mas também era um jeito de dizer que, depois de algum tempo que estivesse longe de mim, aquilo não iria mais importar. Então, quando chegássemos a uma estação no meio do caminho, eu desceria e voltaria no trem lotado, com ela ridicularizando meus aspectos de identificação maternal ao acrescentar. Vai ser muito cansativo, cheio de bebês e de crianças. Eles vão subir em você e provavelmente vão vomitar em você. Eu vou achar graça. É preciso deixar claro que não havia ideia alguma de que eu poderia realmente acompanhá-la. Pouco antes de partir, ela disse, quando fui embora na época da evacuação, durante a guerra, era como se eu estivesse indo ver se meus pais estavam lá. Acho que eu acreditava que iria encontrá-los, dando a entender que eles certamente não estariam em casa. E isso quer dizer que se passou 1 ou 2 anos até que ela descobrisse a resposta. Eles não estavam lá. E essa era a realidade. Uma realidade insuportável, né? Ela já havia me falado sobre a manta que não usou. Você sabe, né? A manta pode ser muito confortável, mas a realidade é mais importante que o conforto. E, portanto, manta nenhuma pode ser mais importante que uma manta.
E olha, aqui esse ponto traz uma coisa bacana. Veja, a manta, não é? Artigo definido, pode ser muito confortável. Ou seja, a manta que ele tinha no consultório. Mas a realidade é que é mais importante que o conforto. E, portanto, manta nenhuma pode ser mais importante que uma manta. Veja só. E aí, gente, a gente entra na maneira de pensar de muita gente, né? Porque a ideia é, a manta, ela tem uma consistência, você pega, ela tem uma coisa, ela é o objeto transicional. Uma manta é uma manta abstrata, é uma manta possível, sabe? Então, para ela, o que tinha mais realidade era essa realidade abstrata, essa realidade possível, de que possivelmente os pais estariam lá para onde elas foram evacuadas durante a guerra. Veja a dificuldade dessa situação, né? Então, a paciente, mas em certa medida, ele apresenta um avanço, né? Nessa paciente, quando ela diz, eu imagino que você vai comigo até a metade do caminho. Sabe, até a metade do caminho, bom, então por que ela pensou no analista estando lá até a metade do caminho? Não é? Eu acho que ela começa a encontrar pontos intermediários entre essa realidade indefinida e essa realidade definida do analista. Não é? Então, aqui, para a gente terminar, esse fragmento clínico ilustra a importância de ter em mente a diferença entre os fenômenos quanto à sua posição na área entre a realidade externa ou compartilhada e o sonho verdadeiro. Então, pessoal, eu espero que hoje vocês tenham conseguido absorver desse trecho clínico do Winnicott a ideia do tanto que é importante você saber lidar sobre esse espaço potencial, esse espaço virtual, essa possibilidade, e as coisas reais. O quanto o paciente tem a possibilidade de lidar com coisas reais, coisas concretas, e de quanto que, para lidar com essas coisas reais, coisas concretas, esse paciente precisa ter vivido um ambiente suficientemente bom. Porque quando não, a fuga possivelmente vai ser essa fuga para um mundo do indeterminado, do potencial, assim, do incrível, daquilo que não pode tomar concretude, né? Então, eu acho que um sinal, dois sinais de saúde, bom, por um lado, a pessoa ela consegue perfeitamente conviver e dar realidade àquilo que tem concretude, não é? E, por outro lado, é importante também que a pessoa seja capaz de fantasiar. Agora, desde que esse fantasiar não tenha mais realidade do que o mundo que ela vive objetivamente, percebe? Porque senão ela está voltada para dentro, ela está voltada para a situação traumática, certo? E ela está impedida de voltar-se, então, com segurança, com autenticidade, não é? Com autonomia, assim, para o mundo exterior, né? Então, como vocês percebem, a maneira que o Winnicott tem de construir um caso clínico é bastante diferente de outros autores, né, que a gente está acostumado. Mas eu acho que fica muito bacana a gente poder transitar entre essas possibilidades da psicanálise, né? Então, bom, eu espero que vocês tenham aí aproveitado, né? Para os que não leram, né, o caso do menino do barbante, né? Eu sugiro que leiam, que é interessante também, né? A gente inclusive fez o comentário dele hoje ali. Então, bom, é isso, né? Vocês têm alguma questão? O que vocês acharam? Prof, eu adorei quando ele respondeu que ele não falava porque não sabia o que falar. Eu acho que isso, como você disse, trouxe para uma realidade mesmo, né? Ele diz, olha, eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo, e isso talvez tenha atrasado o coraçãozinho dela, né, nesse caso. Eu gostei demais, eu também agiria dessa forma, porque eu acho que a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Então tem um momento que você também tem que se deixar levar pela realidade mesmo, né? E assumir. Exato, e aí eu acho importante, é até bom, uma questão interessante na psicanálise winnicottiana é a importância do analista real, né? Aquele que está ali como uma pessoa palpável,
sabe? Aquele que está ali e fica bravo, aquele que está ali, né? E de repente responde, né, o paciente sem responder à demanda. Percebe que não se trata de responder à demanda, né? Se trata de justamente não responder à demanda, porque em alguns casos, ficar em silêncio é responder à demanda. Entende? Como no caso dela, quando o paciente aquele que está ausente é aquele que tem realidade, então é preciso afirmar a presença, né? E afirmar a presença, às vezes, recai em você se mostrar ali como pessoa real, né? Então, eu acho isso muito interessante. É claro que tem que ser usado assim com muita cautela. Eu não gosto assim de interpretações excessivas e tudo mais, mas eu acho que é muito interessante você se colocar no setting como, bom, claro, o analista e tudo, mas também como uma pessoa real, né? Uma pessoa, Uhum. E eu acho, essa coisa ela traz do Nicote, que ela traz a coisa do hold, a coisa do acolhimento, né? No momento você tá com a pessoa, o teu analisando no teu colo, tá confortando ele, e num outro momento você também diz para ele, olha, eu também preciso disso que você precisa, né? Também não tenho resposta para você no momento. Eu acho isso, muito legal essa, sabe? Essa é uma linha bem tênue, né, professor? Ali entre o acolhimento e o afastamento, né? exato. Tem uma cena daquele sessão de terapia, não sei se vocês assistiram, mas uma cena que está lá o Rodrigo Santoro, quando ele é o analista do Caio, né, que é o analista principal do sessão de terapia. E aí o Caio fala, você usa uma técnica aí que não tem nada a ver com a minha, que eu não entendo nada, não sei o que e tal. Inclusive, como é que você coloca essa foto sua aí rindo no celular, uma foto sua aí sentado no gramado rindo? Isso não é uma foto, isso não é nada profissional. Como é que você faz um negócio desse? Devia ser uma coisa assim mais enigmática. Aí ele falou assim, Caio, essa foto aí tá assim porque esse aí sou eu. Eu sou essa pessoa aí, sentado no gramado, dando um sorriso. Sou eu, entende? Então, esse personagem do Rodrigo Santoro que fala isso, né? Ele tem uma tendência mais assim a essa linha ferenziana, winnicottiana. Então, aí seria essa diferença, né, entre o analista assim, aquele totalmente reservado, né, aquela linha e tal, e esse analista que fala, cara, esse é porque sou eu sou assim, eu sou essa pessoa que está aí rindo no gramado, eu sou essa pessoa aí que não sabe o que te dizer agora, infelizmente. Mas enfim, gente, é para vocês fritarem um pouco aí com essas possibilidades da psicanálise, tá bom, pessoal? Então, mando um grande abraço para vocês aí, um bom almoço, né? Que a gente já atrasou o almoço de vocês. Espero que tenham aproveitado. Um abração para todo mundo aí. Valeu. Então, tchau. Tchau.